Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, São Paulo 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador em Sorocaba, José Crespo. Prazer tê-lo aqui, Crespo. O prazer é sempre meu, Zancopé, estar com você e esses convidados ilustres. Filiado ao Democratas? Democratas. Como é que é mais fácil falar? Democratas ou DEM? Qual é a identificação melhor que você sente? Eu prefiro democratas. Democratas, né? Porque esse negócio de partido, essas siglas, né, confundem a gente. Mas é interessante essas siglas. Então, democratas é mais fácil para você. Creio que sim. Parece estranho, DEM, né? A maioria dos partidos começa com a letra P. Teria que então ser, são né? mais sugestivos, mas democratas para mim tá bom. Teria que ser, né? Até porque é uma palavra muito forte e boa, né? Sim, sim. Teria que ser. Teria que ter o P em todos eles, né? Houve quem interpretasse assim, era mas obrigatório na prática, antes. Era obrigatório. Tanto que o MDB virou PMDB pela obrigatoriedade de colocar por isso. partido ali na frente. Mas as coisas mudam. Mudam. Também conosco, Felipe Sigolo, que é já de vereador de Sorocaba, vereador de São Paulo. Gilberto Natalini, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Cumprimento todos aqui, essa ilustre banca do programa de hoje. Partido Verde, o Gilberto Natalini. Como é que é? Partido e gravata. Mas eu sempre fico curioso, como é que é? Eu ganho. Não tem jeito, eu ganho gravata verde. Eu ia trazer uma azul para você. Pode trazer, eu uso também, não tem problema. É muito Não sendo vermelha, o resto eu uso qualquer coisa. Mas, Natalini, como é que é ser do Partido Verde na cidade de São Paulo, que não tem verde nenhum? É muito sofrimento. Inclusive, nos últimos anos, nós temos tido uma recaída ruim para a cidade, deixando vários programas de sustentabilidade de São Paulo de lado. A Prefeitura de São Paulo abandonou a Lei das Mudanças Climáticas, que nós aprovamos na Câmara, e vários programas muito interessantes, muito positivos, como a Ecofrota, mesmo o plantio de árvore, criação de parques, estão praticamente patinando aí há 2 anos e pouco, de uma situação muito, está piorando a situação de sustentabilidade da cidade de São Paulo. Eu sofro muito por isso, viu, Zancopé? Sofrimento profundo, porque eu acredito na causa e trabalho muito para construir uma São Paulo mais humana, mais verde, mais sustentável, e nós estamos tendo grande dificuldade, porque a má vontade do Poder Executivo paulistano atual não é prioridade, de jeito nenhum, do prefeito atual desenvolver essas questões de verde e meio ambiente. Ciro Moura, presidente estadual do PTC. Prazer tê-lo aqui, Ciro. Prazer é todo meu, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do programa Gente que Fala. Obrigado pelo convite e por mais uma vez me dar a oportunidade dessa banca ilustre, pessoas que revejo com muita satisfação. Muito obrigado pelo convite. Estamos na Rádio Trianon e também na AltV, onde você aparece, né? Exatamente. Você gosta da história. Eu Mas entendo. é fantástica. Não, eu acho fantástica. É que você me faz contar sobre ela. Não, alguém sempre. Que tenha uma campanha eleitoral à frente e se recuse a aparecer no horário eleitoral, é o único. Porque o Enéas tinha 15 segundos e falava, meu nome é Enéas, é o máximo que ele Não, mas conseguiu. eu não me recusei. Eu programei, planejei, através de um marqueteiro, tá certo? Que queria criar, como é o termo bonito, um teaser, que é a atormentação. Quem é este cara? Ele não aparece. Eu também tenho uma segunda versão. Tínhamos alguns candidatos não tão bem aquinhoados pela natureza. Vamos relembrar alguns. Irondina, desculpa, Felipe, Geraldo Alckmin, Paulo Maluf, Zé Genuíno e eu. Poderia ser covardia, mas eu fico com o marqueteiro. Era um teaser. Foi processado por isso. Fui. Como eu tinha programado nos últimos 10 dias aparecer, mas o partido do Felipe,
entrou com uma ação contra mim lá na justiça e impediram que eu aparecesse. Aí ficou daquele jeito. Mas em 2002 eu reapareci. Aí você foi impedido. Não, a história é diferente, porque é muito Ele gosta fácil. que eu conte, viu? Lógico, é muito fácil você participar de uma campanha política e cumprir todas as determinações. Uma delas, aparecer no horário eleitoral. Tem gente que se esfaqueia por um espaço naquele horário eleitoral. E você não apareceu. Aí, por força de lei, não apareceu mesmo. E não criei uma atormentação, conforme previa o marqueteiro. Então, esse é o fato real. Felipe Sigolo, prazer ter aqui, Felipe. Prazer todo meu, Zé Copércio, saudar você e todos os nossos ouvintes. Você é secretário de Estado adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Isso, junto lá com o deputado federal Floriano Pêssaro, cuidando de um orçamento de quase R$1 bilhão. É uma responsabilidade grande que o governador Geraldo Alckmin delegou para a gente e que a gente está buscando atender os paulistas mais pobres. Olha, estarrecedor a matéria que traz hoje o Estado de São Paulo sobre um depoimento mostrando que representantes do governo estadual de São Paulo fizeram acordo com o chefe do PCC. A gente não deve citar o PCC a pedido das autoridades, devemos dizer facção criminosa, mas é o Marcola, para pôr fim aos ataques da facção que aconteciam em maio de 2006. A declaração foi dada durante depoimento em processo judicial. Apesar da divulgação na época, o governo do Estado sempre negou o acordo e admitiu apenas que a conversa foi uma condição para a rendição da facção. Nataline, Sigolo, Ciro Moura, Crespo. Crespo? Sim, eu sou testemunha daquela época, porque o governador, na ocasião, era do meu partido, era o professor Cláudio Lembo, que havia assumido em razão do processo eleitoral. E esse assunto, embora nunca oficialmente reconhecido, foi frequente nas rodinhas de conversa política. É um assunto difícil de ser exaurido, porque todos sabemos que a escalada da violência programada pelo PCC naquela época pegou toda a população de surpresa. Só que a responsabilidade pela ordem cabia ao governo do Estado. Então, qualquer um de nós, na posição do governador, que era o professor Cláudio Lembo, presidente do meu partido à época, o que poderia fazer? É um dilema. Realmente, nem o reconhecimento de que essas conversas e o acordo aconteceu poderia ser divulgado expressamente, mas para parar com a violência, o que outra coisa o Estado poderia ter feito? Não é? Fazer acordo com a criminalidade, lógico que nunca é desejado. Mas o fato é que a criminalidade cessou, ou pelo menos diminuiu, de repente, de uma hora para outra. Não é? Eu creio que agora, passados esses anos, talvez seja mesmo um momento disso ser melhor debatido, para que a sociedade diga se foi a melhor atitude ou não. Mas o enfrentamento seria melhor do que o acordo? Quantas mortes a mais poderiam ter acontecido? É um debate a ser feito. Natalia. Olha, eu acho que aquele foi um momento muito difícil da vida de São Paulo, eu me lembro perfeitamente, foi aterrorizador, porque houve uma quantidade enorme de eventos criminosos que foi quase que uma guerrilha urbana declarada. O problema é que aquele foi um episódio. Agora, de lá para cá, a situação do crime organizado em São Paulo e no Brasil piorou. O crime organizado hoje é um partido político clandestino, que usa a droga, o dinheiro, o contrabando como meio de vida e como pressão. O crime organizado hoje está em todas as instituições. Nos parlamentos, tem gente que nem esconde que veio eleito pelo PCC. Eu falo o nome porque o nome existe aí na boca do povo, não escondo isso. As igrejas, inclusive a Igreja Católica, sofre uma situação assim, desesperadora no convívio e tem pessoas que estão sendo cooptadas das próprias igrejas. Nós estamos numa situação no Brasil hoje que a criminalidade, esse crime organizado, ele se institucionalizou de tal forma que para o Brasil se livrar disso vai ser difícil. O pessoal fala, não, mas não deve se levar tão... A importância não é tão grande. Vai na periferia. Eu vivo na periferia. Quem é que dá a voz de comando ao povo da periferia hoje? Lá no Grotão,
Não é lá no Grotão. Quem dá a voz de comando mesmo é o crime organizado e as igrejas, que mobilizam. Um através de Jesus Cristo, ou de Deus, e o outro através do 38, da metralhadora, da droga, da dívida da droga, etc. e tal. É uma situação, e isso não é só nas grandes cidades, viu? Nas médias cidades, eles chegaram a se desenvolver muito. Não é no estado de São Paulo, não é privilégio nosso, essa desgraça. É o país todo. Não é? Por quê? Porque não existe uma despolítica de segurança pública e existe, de certa forma, uma influência enorme dessa gente em todas as instâncias. Na justiça, no parlamento, em tudo que é canto. Infelizmente, eu falo isso com toda a responsabilidade, Zancopé, é um problema gravíssimo que o nosso país não enfrenta de frente por medo ou mesmo por estar parte do Estado ou das pessoas cooptada pelo dinheiro que rola no tráfico de drogas e contrabando de arma, etc. e tal. O que eu acho estranho é essa divulgação disso quase 10 anos depois, num momento que o governador Geraldo Alckmin anuncia o mais baixo índice de homicídio no Estado. São Paulo é o estado onde se menos mata, é um estado, portanto, dos mais seguros da federação. Os índices também de criminalidade, roubo, latrocínio, enfim, todos os índices estão caindo aqui no estado. Eu acho que isso é reflexo de uma política que vem já há vários anos, uma política exitosa. O secretário Alexandre de Moraes, secretário da Segurança Pública, vem fazendo um trabalho espetacular de combate, principalmente ao tráfico de drogas, que acaba resultando boa parte dos homicídios, de outros crimes. E a gente, na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente deve lançar até o final do ano um programa para evitar que o jovem vá para o tráfico. Então, eu vou ter uma reunião na Secretaria de Educação nessa semana. Os jovens que ainda estão fora da escola, principalmente do ensino médio, de 15 a 18, esses jovens a gente quer tirar, quer evitar que eles fiquem vulneráveis, colocar na escola e ajudar com uma bolsa, algum incentivo para eles permanecerem na escola. E isso evitar que eles se envolvam com tráfico. Às vezes ele quer um tênis, às vezes ele quer uma coisa, ele se ilude com aquele dinheiro fácil, mas que a vida dele vai mudar para sempre, para pior. Então, mas, Felipe, o assunto que veio aqui sobre o possível acordo entre PCC e governo vem na esteira dos números atuais que teriam sido manipulados. Por isso que surgiu toda essa discussão que os números que o governador apresenta não são reais. Olha, hoje em dia é fácil de saber, está tudo informatizado, os índices são públicos, são divulgados mensalmente. Eu desconheço outro estado da federação que divulgue os índices todo mês. Então, é de uma forma muito transparente, muito aberta. Isso o governador faz questão de colocar e está para auditoria, análise da sociedade. Os números estão aí, têm credibilidade, diferente de outros lugares. A omissão do governo federal é fato. Não tem. A gente falava tanto na campanha combate à entrada de armas, de drogas. São Paulo não produz cocaína e é o maior consumidor o Brasil é o maior consumidor de cocaína. Virou, não era, mas virou. Crack também. Crack, cocaína. É difícil o governo do estado combater. Hoje o secretário da Segurança, Alexandre de Moraes, está pedindo para a polícia de São Paulo fiscalizar a Regis Bittencourt, que é uma rodovia federal, a Fernão Dias, onde tragicamente morreu uma ciclista no domingo passado, e merece todo o nosso repúdio para roubar uma bicicleta. A ciclista levou um tiro. Até era uma servidora estadual da Secretaria da Educação. A gente ficou muito revoltado, mas é uma estrada federal. Quem faz o policiamento nessas estradas, na Fernão Dias, na Regis Bittencourt, na Dutra, devia ser a Polícia Rodoviária Federal. E não acontece. Não tem efetivo, fica à margem da criminalidade. Então, o secretário está pedindo hoje que as estradas passem para o comando da Polícia Estadual. E eu acho que isso pode ajudar a gente a dar um novo salto, fiscalizar roubo de carga, fiscalizar melhor esses locais. Ciro. Bom, pessoal, eu acho que, de fato, é um assunto requentado. Mas eu acho que eu estou ficando antigo, ou o mundo mudou e eu não acompanhei exatamente por isso. Sou absolutamente contra qualquer diálogo com crime, porque nós temos que passar uma risca de giz. Nós de um lado, eles do outro.
Qualquer justificativa de diálogo significa o seguinte: tirá-los da margem da sociedade e colocá-los na sociedade, talvez, Natalina, explicando o quanto eles cresceram. Então, eu acho que não tem que ter diálogo, é o bem contra o mal, ou o bem se sobrepõe, ou o mal se sobrepõe, que é o que está acontecendo. E tem razão Natalina quando afirma que vai para o fundão de São Paulo, cidade, e não precisa sair daqui, você vai ver como é que o crime se organiza, como é que ele funciona, como é que ele comanda. E tem, sim, realmente uma crítica na política de segurança do Estado de São Paulo, quando ele resolveu distribuir as prisões pelo Estado inteiro e, junto com ela, ele levou o crime, a droga, o roubo. Então, hoje, cidades em que as pessoas não fechavam a porta e dormiam, nem a janela, hoje nem dormem. Então, pessoal, tem que rever mesmo, mas com uma filosofia mais firme. Bem é bem, mal é mal, lei é lei, crime é crime. É só isso. Eu nem sei afirmar aos senhores se houve o diálogo ou não, apenas manifestei de que se houve ou não, eu sou absolutamente contra diálogo com crime. Crime é a lei. Ou a lei se sobrepõe, ou o Estado é mais forte, ou então se rende e não reclame de mais nada. Sorocaba vive uma situação semelhante à capital, diferente? Eu creio que não é tão diferente. Naturalmente, aqui na capital, tudo é maior, em ponto maior, mas o problema, pode-se dizer, é o mesmo. E eu concordo com as afirmações anteriores, especialmente o discurso do nosso vereador Natalini, e o enfrentamento, tirando a questão do acordo, que eu já coloquei o meu testemunho, mas eu sou pelo enfrentamento. Existem coisas que permeiam isso, a corrupção, a policial neste caso, mas a corrupção em geral é o grande problema que tem que ser combatido agora cada vez mais. A Operação Lava Jato está sendo um ótimo, bom exemplo, espero que continue assim e a situação progrida nessa direção. Mas além da corrupção, infelizmente a capacidade brasileira de distorcer bons conceitos através de leis é muito grande. Veja, por exemplo, a lei que colocou que o usuário de drogas, aquele que é encontrado com uma pequena porção de drogas, não está cometendo crime. O conceito, o espírito do legislador, ao meu ver, foi bom, foi positivo, mas já houve uma distorção. Todos os pequenos, mas é o que fazem o volume da distribuição das drogas, estão com pequenas quantidades, escondem o maior volume nas proximidades, ou seja, não adianta também a polícia aparecer cumprindo o papel dela, que dificilmente vai encontrar o volume maior do que o do usuário no corpo da pessoa, mas isso está sendo feito propositalmente. Hoje nós temos elementos espalhados pelas cidades, até os travestis, que na verdade não estão comercializando o seu corpo, mas sim comercializando são as drogas e outros agentes populares, digamos. Então, se não houver o combate direto, amplo, mais forte, mas o problema é o apoio da opinião pública. Se a opinião pública não estiver apoiando essas atitudes do governo, e nós aqui temos sempre um pensamento social, cultural, de deixa para lá, né? Coitadinho do bandido. Então não vai melhorar, vai piorar cada vez mais. Ministério Público Federal afirma em denúncia que a Odebrecht, maior empreiteira do país, cooptou funcionários da Petrobras por meio de suborno para fraudar concorrências e ganhar 3 das 10 maiores obras do PAC, valor total de 12 bilhões 600 milhões de reais. Nesses projetos, Marcelo Odebrecht pagou propina a dirigentes da estatal, operadores do PT, do PMDB, do PP, valor que chegaria a 377 milhões de reais. Eu até me assusto com essas cifras, né? Ficando tão banalizadas. Hoje é pouco, né? Hoje o negócio agora é em bilhões, né? São muitos bilhões, né? Ficaram tão banalizadas, né? Como o caso daquele cidadão que devolveu 100 milhões de dólares. Ele deveria ser ministro da Fazenda, né? Porque pegou a 1,70, devolveu a 3. Cara, aplicação maior que essa não existe, né? Então, esses números são impressionantes. O que a mim também é difícil de entender um valor tão grande, para onde foi? Porque se foi para o bolso de alguns poucos, nem as campanhas eleitorais custaram tanto. Agora, se foi distribuído em valores menores, qual é a quantidade dos corruptos envolvidos? Isso dá praticamente toda a classe política nacional. Será que essa é a estarrecedora verdade? Todo mundo diz que a Operação Lava Jato ainda não chegou na metade.
Então tem muita coisa ainda. Esse dinheiro, esses 100 milhões que ele devolveu, não era dele, era dinheiro desse esquema, do PT, dessa organização criminosa que tomou o poder. E desde 2006, campanha de 2006, campanha de 2010 e campanha de 2014, operou com esse dinheiro paralelo. Então é muito difícil, foi muito difícil competir dessa forma e é uma coisa de, como disse o vereador Natalino aqui, de bilhões. Passou nunca antes na história desse país se roubou tanto. E agora está chegando na vez do ex-presidente Lula. Ciro. Olha, pessoal, tem uma série de perguntas sem respostas. Por exemplo, ele devolveu 100 milhões e devolveu tudo? Não sei. Precisa perguntar. Então, nós estamos na metade. Agora, eu acho que está chegando o momento de se passar limpo. Eu acho que eu fico pensando, já disse uma vez, eu me lembro que roubar era feio, né? Hoje certos roubos se perdoam, tem justificativa. Ou a gente começa sim e não. Aquela história. Nasça, estude, cresça, trabalhe, vire gente, toque sua vida. Ande direito. Hoje não. Agora eu vejo aqui o Crespo me falando, veja, não é crítica a você, não, comentando fato. Não, existe a aceitação popular, etc. Eu entendo o seguinte, se a lei permite, é permitido. Se ela contraria, julgue-se, condene se for o caso e penalize, cumpra a pena. Eu fico assistindo hoje algumas pessoas que passaram um ano na cadeia e se mantiveram milionários, com esse dinheiro sem origem ou de origem suja. Pessoal, está na hora, e olha, você jovem, o problema é seu. Viu, Felipe? Abre o olho você que é jovem, porque o problema de futuro é seu, não é meu. Eu sou contador de história hoje. Vocês jovens que nos escutam, prestem atenção. Ou vocês mudam isso, mas vocês vão pagar a conta e já estamos pagando. Esse dinheiro roubado, furtado, desviado, com o verbo que vocês quiserem. Veja, estava até comentando com o Zancopé, na vida pessoal, se você gasta mais do que ganha, doa o que não tem, você endivida-se, quebra, aí tem que fugir da polícia, perde seus bens. Está acontecendo isso com o Brasil. Vindo para cá agora, o que tem de imóveis para vender e alugar, comércio fechado, não é brincadeira, é a tal da crise. Então, nós já estamos pagando a conta. E ninguém grita. Por quê? Certos crimes... Eu me lembro, você falou uma coisa, Crespo. Veja, eu nasci numa cidade do interior, que dizem que ela não se declara do interior, que é Campinas, tá certo? Com muito orgulho. Se você chega na estação, lá em Campinas, de trem, quando havia, tem assim, à esquerda, capital, à direita, interior. Campinas não é nem interior, nem capital. É assim que dizem. Mas a verdade é que eu me lembro, eu sou do tempo que o grande vício, o grande narcótico popular começou a ser a maconha. E diz que ela é mais branda, que ela é melhor. E eu ainda me lembro, veja, eu ainda me lembro, vocês não acreditam, mas eu me lembro. O jovem da minha época começou a fumar maconha, queimar maconha, o termo que você quiser, e acontecia tudo que acontecia, viu, Felipe? O nego vendia o ferro elétrico da mãe, a televisão para comprar droga, e diz que ela não vicia, que ela é light. Conversa mole, pessoal. Se a maconha, que dizem que é light, é assim, imagine o crack, doutor Natalino, o senhor que é médico. Quer ver, Crespo? Então, nós temos que relembrar isso. Você não viveu isso. Nem tem como voltar no tempo. Eu vivi. Não sei se o Natalino viveu, ele já pintou o cabelo. Não é porque ele está com o cabelo branco, é que orna. A vida pintou para mim. É lógico, tá certo? Então, a verdade é essa, pessoal. Vamos parar, desculpa, de conversa mole e vamos à ação. E eu convoco você, jovem, cujo futuro é você, ou você acorda, ou então durma para sempre. Natalino, Zancopé, acusações. Tudo que foi dito aqui, eu assino embaixo. Eu acho que a grande herança da era PT é uma epidemia, pico de epidemia de corrupção no Brasil. Todo mundo hoje que não tem caráter e que está, de alguma forma, que é possível, não é só no serviço público, não, viu? É na área privada também, se dá o direito de querer pôr a mão em dinheiro que não é dele. Todo mundo que não tem caráter. Eu acredito que a maioria das pessoas tem caráter.
embora a corrupção foi tão desbragada, que o homem simples do povo também se sente no direito de imitar o chefe da nação e roubar. Eu só sossego na hora que puser a mão nos mandantes. Enquanto ficar na periferia, nos operadores, eu ainda vou ficar cobrando. Eu quero ver os mandantes algemados atrás das grades. Porque tem mandante. Nós sabemos, inclusive, quem são. Certo? Eu queria só, para terminar, não consigo falar muito disso, que me emociona muito, porque eu gosto muito da minha pátria. Eu sou um daqueles que ainda se emociona quando ouve o hino nacional. Eu fico emocionado, dá vontade de chorar. E hoje dá mais vontade de chorar ainda, porque o que fizeram com o nosso país não se faz com ninguém. O que fizeram quem teve o poder durante esse período, pegou a corrupção que tinha uma quantidade assim, transformou numa coisa monstruosa. Me admira muito a Federação Nacional dos Petroleiros e os sindicatos dos petroleiros, que são representações dos trabalhadores da Petrobras, não dá um A, uma vírgula, uma palavra sobre o mar de bandidagem que se jogou sobre a empresa. Um A. Fizeram um ato no Rio de Janeiro para homenagear o Lula. Vê se pode. Ao invés de fazer um ato para limpar o nome, e a honra, a dignidade dos que trabalham na Petrobras, fizeram um ato para homenagear o Lula. E recuperar os empregos que foram... Isso é uma coisa, né, imperdoável. O Crespo, cadê? Tem uma mensagem aqui. Crespo é normândio. Só por curiosidade, o seu partido faz parte da base do apoio do prefeito de Sorocaba, que já foi deputado federal, e é do PSDB? É o Normândio que pergunta a você. Sim, Normândio, obrigado pela atenção. Não, nós não fazemos parte do apoiamento nem de campanha e nem de governo, que é o PSDB, embora o prefeito, que é o Antônio Carlos Panunzio, seja um amigo pessoal meu. Mas eu entendo que o melhor posicionamento político é aquele que eu realmente pratico. Não necessariamente um vereador tem que ser da situação ou da oposição. Eu apoio e até me desgasto quando entendo que o prefeito está tentando uma solução adequada e critico o próprio governo. Não necessariamente a pessoa do prefeito, mas eu me considero um político independente. Tenho até a liberdade partidária para agir dessa forma. Então, eu tenho colaborado, algumas vezes em tom crítico, inclusive, com o governo do PSDB em Sorocaba, embora não seja parte do governo dele. O Jaime do Jardim Bonfilholi diz que é sempre oportuno lembrar que autoridades estaduais paulistas tinham declarado que o PCC era figura de ficção jornalística. Jaime do Jardim Bonfilholi. Aliás, o Afanásio, quando deputado, recebeu o que seria o estatuto do PCC. Ele levou ao secretário, o secretário falou assim, está cheio de erro de português. Esse foi o comentário. Nunca esqueci isso. Está cheio de erro de português. Queria quem que escrevesse aquilo lá, né? Olha, o Felipe, como é que é? Onofre do Tremembé. Sabe me informar se o Floriano Pêssaro comunicou aos eleitores na campanha do ano passado que, se fosse eleito, não assumiria como deputado federal, e sim como secretário do governo Alckmin, diz Onofre do Tremembé. Essa pergunta sempre vem. Essa sempre vem. Ele assumiu como deputado federal, ele é deputado federal, esse ano participou de votações importantes na Câmara dos Deputados, mas o governador Geraldo Alckmin convocou ele para ser secretário do Desenvolvimento Social, pasta que ele já tinha exercido no governo Serra como secretário municipal, então tem grande experiência, tem grande bagagem e pode colaborar muito como deputado federal e agora também como secretário. Então, acumula aí as duas funções e é uma honra servir ao governo do Estado e tentar ajudar nessa pasta que é tão importante para reduzir mais a miséria, a pobreza, deixar menos gente, deixar que menos pessoas fiquem vulneráveis, ainda mais nessa crise econômica que tem aumentado a demanda dos programas sociais, da área social. Essa crise atinge em cheio e precisa de um pulso firme. É isso que a gente está disposto a fazer lá e eu ajudo ele nessa tarefa. Natalini, quando ocupou secretarias, não era parlamentar. Né? Era vereador de São Paulo, eu fui para a Secretaria de Participação e Parceria da gestão do Serra. Eu fiquei 1 ano e 3 meses, quando o Serra saiu, eu saí também, pedi para sair. Mas essa é uma discussão muito... Né, porque, na verdade, o sistema político permite que o parlamentar
seja eleito e vá ser ministro, ou vá ser, enfim, quando a pessoa se candidata, já está implícito que ele, se houver um convite, ele pode avaliar se é bom ou não, para ver onde melhor vai servir as pessoas, né? Quer dizer, não existe um compromisso formal do candidato a deputado ou a senador de que ele não vá aceitar, a não ser que ele declare. Quando a pessoa não declara, a lei, o jogo político permite. Aliás, no parlamentarismo, né, que eu defendo, o PV defende o parlamentarismo, o governo é formado por parlamentares. O primeiro-ministro é um deputado ou é um parlamentar. Então, esse é um jogo. Não é? Eu acho que a pessoa, quando for votar, escolher, ela tem que perguntar para o sujeito que ela está votando. Escuta, se você for eleito, eu não quero que você vá ser outra coisa a não ser o parlamentar. Se o sujeito se comprometer e não ser, e aí for, aí sim, eu acho que tem que vir a cobrança pesada. É uma característica da democracia. Faz parte do jogo democrático, né? O eleitor às vezes não quer, mas a lei permite e o jogo democrático no Brasil, aliás, o parlamentarismo que é melhor, aí sim todos os secretários, todas as pessoas poderão sair de dentro do parlamento, os ministros, etc. Acompanhe o nosso blog gentequefala.com.br. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela.
As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. O nosso blog, gentequefala.com.br. Conosco hoje, vereador em São Paulo, Gilberto Natalini, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Felipe Sigolo, o presidente estadual do PTC, Ciro Moura, vereador em Sorocaba, José Crespo. Ciro Moura, o que quer dizer PTC? Traduz para mim. Partido Trabalhista Cristão. Eu sempre preciso do teu auxílio. O Crespo, que é filiado ao Democratas, quantas CPIs tem na Câmara Municipal de Sorocaba atualmente? O número em si assusta, mas eu defendo o modelo das CPIs que nós temos feito nesta legislatura. São 16. Eu presido várias delas. Algumas já estão em fase final. Mas a CPI, é preciso lembrar, ela mesmo não terminando em pizza, que ela produzindo o resultado para o qual ela foi concebida, ela não coloca ninguém na cadeia, como alguns imaginam. No máximo, faz um relatório substancial que vai para as autoridades que podem processá-lo, o Ministério Público principalmente, mas nós temos feito várias, elas não são nem de situação nem de oposição, eu posso garantir. A Prefeitura tem até reconhecido, embora ela não tenha sido a mentora de nenhuma delas, que é um trabalho de levantamento de problemas para apuração e melhoria das relações sociais. A candidatura já tem nomes de candidatos aflorando lá em Sorocaba? É o período. Nem o nome mais natural, que é o atual prefeito, que poderá se reeleger, eu creio que não haverá nem na reforma política esse impedimento. E ainda não definiu se será de fato o candidato. Acredito que venha a ser, mas está com dificuldade de aparecer outros nomes. Alguns partidos não estão encontrando, até em razão de que a política, mais uma vez... Sorocaba sempre foi uma cidade fértil de nomes. Sim, houve vários nomes, há pretendentes como eu. Há 20 anos eu sou um pretendente e ainda não cheguei lá. E não sei se serei candidato o ano que vem. Ainda tenho essa pretensão, mas uma candidatura pressupõe, principalmente, você estar entre os primeiros na intenção de voto e ter dinheiro. É bom que não é o momento para a gente esgotar isto, mas, infelizmente, diante de um povo um tanto alienado, que vai na onda da propaganda, do marketing, que custa milhões, principalmente nas cidades que têm geração própria, como é Sorocaba, não adianta você nem estar muito bem na opinião pública se você não tiver dinheiro para enfrentar essa mega produção de televisão. Essa é uma verdade. Mas agora precisa de uma terceira coisa, precisa ter coragem. Porque, neste momento, porque mais de 50% das contas dos prefeitos
feitos o ano passado foram rejeitados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a legislação ficou arcaica, é difícil fazer as licitações, os problemas aumentaram muito, os prefeitos sofrem com a falta de recurso, então todos os problemas caem nas costas do prefeito, mas o dinheiro fica na União. Então, o Estado tem procurado ajudar, mas esse movimento de... O doutor Felipe tem toda a razão. Mesmo você sendo uma pessoa bem intencionada e honesta e tendo capacidade de ganhar uma eleição, neste momento, eu poderia dizer, não sei se está valendo a pena, porque apoio popular você não vai ter. No máximo, poderá se eleger. Mas, para fazer as reformas necessárias, você vai perder esse apoio que teve na eleição. Nós estamos num momento muito difícil, democraticamente, que é o que todos nós defendemos, é claro. Não é? Não está nada fácil ser um administrador público. O Jaime retoma aqui, ele diz, Natalini e Felipe, o Floriano Pêsaro não assumiu o cargo de deputado federal. Ele pergunta, né, sobre a possibilidade de facilitar o acesso do Roberto Freire a Brasília. O Jaime, não é nenhuma pergunta, ele faz o comentário. Foi uma consequência, né? O Roberto Freire assumir como suplente, mas é uma consequência. Qual é que é a outra? Alceu de Melo da Vila Zilda, né? Como é que é? É a última vez que trato o tema. Eu sei que o Natalini é vereador, não deputado estadual, mas sei também que ele é da cúpula do PV no Estado e o partido dele faz parte da base do governo Alckmin. Me promoveu aí para uma cúpula, olha só. Muito obrigado. Ele insiste, né? Por que o partido, o PV, sempre vota contra a abertura de CPI na Assembleia Legislativa? Alceu de Melo da Vila Zilda. Não é verdade. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na Assembleia conversar com a nossa bancada de deputados, saber exatamente como é que estão as coisas ali, e no próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer a resposta específica para sanar a dúvida dessa pessoa simpática que me promoveu, Alceu, que me promoveu à cúpula do PV. Eu não tenho nenhum cargo no PV, eu sou um militante. Você não é membro da... Não sou membro de nada, sou militante do PV e só. E já é bastante, né? É muito. Você é muito gentil. Tem CPI na Câmara Municipal também? Tem, eu faço parte de uma delas, a CPI dos planos de saúde na capital. Importante. Dos convênios médicos. Nós estamos estudando direitinho tudo, porque é uma situação difícil. A pessoa paga e muitas vezes, na hora que precisa, empurra para o SUS, né? E os custos são altos. Eu faço parte dessa CPI. Eu fiz parte de várias CPIs na Câmara. Sim. Passivo ambiental, das antenas de celular, as antenas irregulares na cidade, quase 4.000 antenas totalmente fora da lei da cidade de São Paulo, as antenas das operadoras. Sim, sim. Enfim, CPI é uma coisa importante. Quando ela não é usada para fins malignos, por exemplo, põe o bode na sala, chama o acusado, conversa com ele do lado para pedir propina, aí tira o bode dele. Exato. Então, muitas vezes acontece isso. Então, quando ela é usada para o bem, tudo na vida, quando é usado para o bem, vale a pena, inclusive a CPI. Natalini, recentemente, aqui no Gente que Fala, aliás, quando a cidade, né, foi assolada por essas fortes chuvas que causaram quedas de árvores, mais de 1.000 árvores caíram, você falava de um projeto de tua autoria que permitia o aproveitamento daquela madeira de poda de árvore. Retirada da poda, o corte, né? Aproveitar a madeira. São milhares de toneladas de madeira de poda de árvore. Eu fiz uma lei, que foi aprovada em 2007, foi sancionada, foi implementada, vinha sendo progressivamente utilizada, chegou a 40% da madeira ser reaproveitada, aí entrou o atual prefeito e parou de reaproveitar, está indo tudo para o aterro, decompõe e dá gás de efeito estufa. O que poda, porque no Estadão de sexta-feira... O Crespo pode fazer essa lei lá em Sorocaba, olha, pode botar, chama Pampa, desculpa, filho. Não, eu estava dizendo que o Haddad tirou quase R$1 bilhão da subprefeitura, saiu no Estadão de sexta-feira, esvaziou a zeladoria urbana, que era tão importante que a gente tinha... Ô Zacopé, você me desculpa, os senhores me desculpam, mas eu sou muito brincalhão. O Lula disse que elegeu um poste em São Paulo. Elegeu o poste, só que o Lula esqueceu de ligar o poste na tomada de luz, então o poste não ilumina. Nós temos uma prefeitura de um poste que não tem iluminação própria, não está ligado na tomada. E aí, daí para cima, tudo que você imaginar de coisa desagradável que está acontecendo em São Paulo, falta 1 ano e meio, vamos lá. O Crespo, segundo
a análise, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Sorocaba é uma das cidades onde o comércio parece pouco afetado? Nesse ranking, de fato, apareceu menos afetado do que outras cidades do mesmo porte, mas isso não significa, com certeza, que Sorocaba esteja imune ou não sofrendo as consequências dessa crise que é nacional, mas passa também pelos estados e todos os municípios. Até porque Sorocaba é uma cidade que tem um parque fabril metalúrgico e automotivo. Nós fabricamos peças para quase todas as marcas de veículos. Portanto, estamos sofrendo consequências, sim. Simplesmente não apareceu neste momento, nesse ranking. Sabe como é? Se baseia em dados que são um pouco oscilantes, mas todos os segmentos reclamam, naturalmente, da crise e em Sorocaba também. Não é diferente. A arrecadação pública, o prefeito está, e quem faria isso de bom grado, está contingenciando, cortando uma série, o que a semana passada cortou, o que ele considerou, eu achei a atitude correta, cortou o aluguel, porque esse é um ponto, o Estado e a União, quando instalam seus serviços nos municípios, exigem, pelo menos no primeiro momento, como condição sine qua non, a Justiça Federal foi um desses. O prédio que ocupa a Justiça Federal tem um aluguel de R$200 mil. E quem pagava era a prefeitura. Mas, nesse momento de crise, fez bem o prefeito. Claro que gera críticas contra ele, até ameaça de as repartições federais e estaduais saírem da cidade. Espero que isso não aconteça. Mas é sintoma da crise e do contingenciamento. Ele cancelou o pagamento dos aluguéis? Ele avisou com antecedência. Esse foi um trabalho positivo dele. Há alguns meses atrás, quando já se pronunciava o apertamento dos cintos, ele avisou que não poderia mais continuar pagando. Não tem sentido, realmente, a prefeitura pagar aluguel para o Estado e para a União, que são os primos ricos. Ninguém duvida que os municípios ainda padecem, porque essa reforma da Constituição de 88, que aconteceu nos primeiros anos, depois foi revertida um tanto. Eu sou muito municipalista e parlamentarista, por sinal, como Natalina já observou. Eu entendo que o pacto social deveria levar mais dinheiro aos municípios, mas esta não é a nossa realidade. Agora, temos ainda que subsidiar o Estado e a União, é um absurdo. Nataline, dengue em São Paulo. Esses números agora reduziram porque a temperatura baixou? O mosquito se reproduz com muita dificuldade no frio e a transmissão do vírus diminui muito. Agora você vê a gravidade do assunto. Nós estamos nesse frio, hoje de manhã estava 12 graus, sim, quando eu vim cedinho para a Câmara. Nesse frio, nós mantém uma quantidade de casos significativo, mesmo com esse esfriamento todo. O que isso prenuncia? Que ao chegar outubro, novembro, dezembro, nós vamos explodir novamente com a questão da dengue. Por quê? Porque a dengue, a responsabilidade maior do dia a dia é do município, com financiamento federal. Uma parte de financiamento. O financiamento é pouco, o dinheiro é pouco, os municípios não têm sido eficientes no combate. Existe um problema cultural da população de acumular água em casa de maneira que o mosquito se procria ali, porque 85% dos criadores estão, viu, vereador Crespo, deputado, sempre deputado, 85% dos criadores estão dentro dos domicílios. É ali dentro, no quintal da nossa casa. Vereador, me perdoe, mas pela oportunidade. E a vacina? Eu realmente não sei a última palavra. Para o ano que vem nós teremos a vacina? Tem agora, mas diz que dá uma eficiência de 30% até 50%. Então, ainda não é a medida. A medida mais correta é despejar água usada no fundo de casa, tampar aquelas coisas que a gente tem, procurar mosquito. Na minha casa, eu procuro sempre. De vez em quando eu acho um criador de mosquito da dengue. Eu sei identificar. Ele tem umas listinhas brancas nas costas. A vizinhança inteira, eu fui conversando, levei até uns safanões lá, não físico, mas assim, pô, vai cuidar da tua vida, vem cuidar do meu quintal. Eu falei, desculpa, então é que teu mosquito voa lá para dentro da minha casa. Então, mas é um problema gravíssimo. E, na verdade, viu, Zancopé, o Estado, os governos só se preocupam mesmo com o fato quando explode os casos, começa a morrer gente, aí corre todo mundo, infelizmente. Ciro Moura, presidente estadual do PTC. Para você, uma análise do momento atual, que em todas essas, nós já lemos aqui sobre funcionários que são acusados de corrupção, em todos esses momentos,
a revista Veja, que tem se detido sempre em trazer todos os assuntos referentes à Petrobras, pela primeira vez há a citação do nome do ex-presidente Lula neste processo. Nós sabemos que, quando a delação premiada atinge um nome, aí o juiz Sérgio Moro é obrigado a dizer lá, ó, a partir de agora você não fala mais nada, porque isso não é competência dessa alçada que nós estamos. Existe um foro privilegiado, tal, então, a partir de agora, você não fala mais nada. Este é o procedimento numa delação premiada. Mas agora já está chegando próximo e, pela primeira vez, desde que esse processo foi deflagrado, o nome do ex-presidente apareceu. Bom, eu me permito, um pouco antes disso, acentuar alguma coisa que foi dito aqui pelo deputado, hoje vereador em Sorocaba, Crespo, da dificuldade de se fazer uma campanha política, a necessidade violenta de infraestrutura e, portanto, recursos. Tá? Olha, a sua colocação é extremamente preocupante. Eu dei até uma baixada no ânimo quando se tivermos que analisar a Câmara de São Paulo. Veja como uma coisa grave, que põe o bode na sala e depois se ajeita para tirar o bode, é uma coisa pesadíssima. Então, nós temos que, efetivamente, lutar muito contra essa conduta. Agora, hoje, pessoal, veja, a voz do povo é a voz de Deus. E o brasileiro, que talvez peque por uma série de coisas, é de uma sensibilidade, ele já vem esperando há algum tempo que o rio caminhe para o mar. Você, Nataline, me pergunta quem é o mandante. Eu fico entendendo o seguinte, tem aquela história que você comentou, porque a tropa é o espelho do chefe. Então, essas coisas antigas que meu pai falava, meu avô falava, eu acredito até hoje, porque ninguém me convenceu do contrário. Então, as coisas, ou seja, o rio continua indo para o mar. Agora, nós temos que manter a lei. A acusação, se julgue, inocente, condene, mas leve até o fim. Seja quem for, doa a quem doer. O que não pode é doer mais tanto em nós brasileiros, que pagamos a conta. Você falou aqui, olha, vocês falaram muito em municipalismo, eu concordo com o municipalismo, porque você, quando trata dos municípios, você trata da base de tudo. Ninguém nasce em lugar nenhum ou morre que não seja um município. O Estado pode mudar, dividir em dois, até o país muda de nome, né? Nós já fomos os Estados Unidos do Brasil, hoje é a Federação Brasileira, e eu usei o nome errado, mas para dizer o seguinte, nós somos um federalismo invertido, de ponta cabeça, onde a base, que devia ser referência de tudo, que faz tudo, produz tudo, paga os impostos, é o município abandonado. Quando você analisa a distribuição de renda entre o que fica para a União, para o Estado, o município é brincadeira, eu tenho certeza que as verbas nacionais ficam no município entre 5% e 10% no máximo. Isso mesmo. Porém, o encargo ele é integral, pessoal. Município, acorde. Federalismo, qual é a diferença? É quando você também distribui não só a parte administrativa, é a política também. Você entende? Nós temos exemplos de federalismo no mundo que nos permite afirmar o Brasil está de ponta cabeça em todos os sentidos. Então, pessoal, hoje, quando você me fala de Petrobras, eu fico ouvindo o seguinte, então, como é que é o negócio? O empreiteiro corrompeu o funcionário e o funcionário docilmente aceitou e nem avisou o chefe. Ele tinha essa autonomia na empresa. Não é verdade, pessoal. Vamos parar de brincadeira. Eu não conheço até agora, não quero defender, nenhum empresário que gosta de dar dinheiro. Eu conheço empresário que gosta de ganhar dinheiro. Ele só se submete a alguma coisa que tem que ser levantada. Eu nunca vi empresário falar, tem dinheiro para dar. Não, senhor. Quando ele não tem jeito, ele dá obrigatoriamente para defender os seus interesses, na busca, sem dúvida, que não é pecado, de ganhar dinheiro e ter lucro. Veja, então, se o Brasil não quiser mais ter lucro, impeça-se em lei. Quem tiver lucro está expulso do país. Ou então não é um capitalismo, pessoal.
E vou dizer o seguinte, para não pairar a dúvida. Eu, desde criança, fui motivado a ir para o comunismo, etc. Até que um dia eu acordei, falei, onde deu certo no mundo? Lugar nenhum, pessoal. Eu não sou comunista, eu sou capitalista. Se alguém tinha dúvida, não tenha agora. Quer dizer, eu sou capitalista, mas com conduta. Você não abre mão da conduta. Então, acho que tem o seguinte, julgue-se todos, inclusive o empresário foi conivente, ele participou, mas que ele é o elemento propulsor dessa brincadeira, não me façam rir. Agora, vamos fazer o seguinte, está cheio de nego aí que ficou até um ano na cadeia e saiu milionário, pessoal. O órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Pega o dinheiro de volta. Você vai ver que o cara nem liga mais de ser preso. Porque o duro é o seguinte, não devolve o dinheiro e o Brasil paga. Eu pago, todos que estão nessa mesa pagam, você que está em casa, jovem, antigo, maduro, vamos parar com isso? Vamos agir sério, vamos voltar ao Brasil de antigamente, onde roubar era feio e o nego ia preso. O Jurandir da Moca. Zancopé, você leu toda a matéria da Veja sobre o Lula? A revista não traz nenhuma prova contra ele, ou você só leu a capa? Meu caro Jurandir. Mas é o Léo Pinheiro que vai falar. A revista só disse que o Léo Pinheiro anunciou que vai fazer a delação e dizer como que o Lula... Vamos esperar a delação do Léo Pinheiro. Sim, né? Eu só disse que foi a primeira vez que o nome dele apareceu. Está na capa. Não, mas nesta delação premiada é a primeira vez que o nome dele apareceu. Não fiz nenhum comentário, a não ser isso, meu caro Jurandir da Moca, né? Só leu a capa. Tá certo, Jurandir. Doutor Ciro, pergunta Dalto, o senhor vê saída para esta crise a longo prazo? Olha, o Brasil é tão grande, tão forte, que aguenta até o que já aguentou e está aguentando, claro que nós sairemos. Se nós conseguimos incutir que é o momento de termos boa conduta, de estudarmos, tentarmos a vida com decência e conduta, sem nenhuma flexibilidade de lei, pessoal. Entendeu? Você define, crime é crime e julga. Se, sendo o caso, condena, faz cumprir. Para com esse negócio de progressão de pena. O sujeito é condenado a não sei quantos anos, aí paga 1, 2, 3 anos, está liberado. Isso é brincadeira. Por bom comportamento. Não, veja, por qualquer motivo. Eu acho que o seguinte, bom comportamento. Meu amigo... Só falta ele não ter bom comportamento. Dentro da cadeia. Quer dizer, então, o negócio é o seguinte, a lei é para ser cumprida. Esses aconchambres, eu sou contra. Agora está cheio de gente discutindo. Ciro, não temos mais tempo para nada. Você não tem tempo, eu vou tentar a vida inteira. Um abraço, Ciro Moro. Crespo, é muito bom tê-lo aqui. É sempre muito bom. Eu viajo mais de 100 quilômetros, não só pela qualidade do seu programa, como por essas ilustres personalidades que sempre me surpreendem. Muito obrigado, meus parabéns, que continue sempre com esse espaço. Nataline, grato por ter vindo. Obrigado a você, aos nossos telespectadores e internautas e esses colegas de banca aqui. Ia providenciar uma gravata azul para você, mas pode você só usa verde. Na próxima eu vou vermelha não, hein? Mas o seu verde é esperança. Eu Felipe conto com você, Natalie. Um abraço, Felipe. Agradecer Zancopé, o Fausto Camunha, toda a equipe aqui do programa, o vereador Gilberto Natalini, o presidente estadual Ciro Moro e o nosso sempre deputado Crespo. Será que o Alexandre de Moraes consegue trazer o policiamento das rodovias federais para a Polícia Estadual? Eu acho que não só, muita coisa devia ser estadualizada e municipalizada, não ficar... É muito assunto para a União que não consegue dar andamento em nada. É o que o Crespo falou. Da estrada. Os traficantes preferem as federais porque é mais fácil subornar os agentes, é óbvio. Parabéns ao governo estadual. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.